O primeiro exercício aqui, ele é um exercício de blocos que estão encostados um no outro. Então, o que acontece? A gente tem que achar primeiro a aceleração. Três corpos A, B e C, de massas 2, 6 e 12 kg, estão apoiados em uma superfície plana horizontal e idealmente lisa. O bloco A é aplicado uma força de 10 newtons e ele quer a força que B exerce em si, ou seja, ele quer essa força aqui, ó. Então, vocês vão fazer o seguinte, eu já vou colocar a força igual a M vezes A. Então, a força que aplica, que empurra esses blocos, é uma força de 10 newtons. Esse 10 newtons aqui, ele empurra todos os blocos. Então, ele empurra o bloco de 2 kg, ele empurra o bloco de 6 kg e ele empurra o bloco de 12 kg. Então 6 mais 2 é 8, mais 12 é 20. Então a massa total que ele empurra é de 20 kg. Só que o 20 está multiplicando lá, então pela matemática, quem está multiplicando passa dividindo. Então isso aqui vai dar 10 sobre 20. Eu cancelo esses dois zeros, eu já tenho o valor da aceleração. A aceleração então é meio metro por segundo ao quadrado, mas não foi isso que ele pediu. O que ele pediu foi a força de contato que B exerce em C. Então eu vou isolar, lembra que eu falei que tem que desenhar os blocos. Eu vou isolar o bloco C, por quê? Porque ele só tem a força que eu quero, que é a força de B em C. Então tá aqui. Ele tem um peso? Ele tem um peso. Se esse bloco tem 12 kg, ele tem um peso de 120 newtons. Ok? Só que ele também tem uma força de reação normal, de mesma intensidade, entendeu? De mesma direção, mas de sentidos opostos. Então a única força, na hora que eu jogo na fórmula, é força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então a força que eu estou procurando já é a força de B em C. A massa é a do corpo, ou seja, é do corpo C, que eu isolei aqui, que é de 12. E a aceleração é de meio. Então toda vez que o número multiplica uma fração, ele vai fazer 12 vezes 1, que é 12. E embaixo do 12 eu tenho o número 1 e 1 vezes 2 é 2. Então isso aqui vai dar 6 newtons, que dá a alternativa C. Alguma pergunta? Podem escrever. Vê se tem alguma pergunta nisso aí e a gente já vai para o próximo. Então, próximo, ok? Vamos lá. O exercício de agora, vamos colocar ele, acho que novamente, que ele não está aparecendo. Ah, apareceu, pronto. É do Mackenzie. Um corpo de 4 kg está sendo levantado por meio de um fio que suporta uma tração máxima de 50 newtons. A maior aceleração vertical que é possível imprimir ao corpo puxando por esse fio é. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que desenhar o bloco, ok? Nós temos que desenhar o bloco e nesse desenho a gente vai colocar todas as forças. Existe uma tração e essa tração aqui, então vamos lá, o corpo é de 4 kg, ok? Esse corpo de 4 kg existe um peso de 40 newtons e ele pode aguentar uma força máxima de 50 newtons. Ele já me deu a força de tração. Então eu sei que esse fio, ele falou que está puxando por esse fio, o corpo está indo para cima. Então para eu achar a aceleração, eu só aplico a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. O que a gente quer com isso? Você, quando lê um exercício de lei de Newton, você tem que interpretar bem ele. Então se ele está falando que a tração está puxando esse fio
e que ele está subindo, porque ó, ele está sendo levantado. Tudo isso está no enunciado. Você faz, a gravidade, ela é responsável para você calcular a força-peso, que é esse 40 newtons aqui, ó. Certo? Esse 40 newtons. A tração máxima que ele aguenta é 50 newtons. Então ele quer saber agora a aceleração. Então o que eu vou fazer? Duas forças opostas a gente sempre subtrai. Então vai ser 50 menos 40 igual a massa desse corpo, que é 4 kg, vezes a aceleração. Então isso aqui vai dar 10. Ok? Isso aqui vai dar 4 vezes A. O 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então isso aqui vai ser 10 dividido por 4. Que dá um valor quebrado. Vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá aí. Ok? Fazendo esse cálculo, vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então vejam se tem alguma coisa aí. Aí a gente já resolve. Já faz a... Tranquilo aí, vejam aí, ó. Posso ir pro próximo. Alguém tem alguma pergunta, pode colocar. Sim, é o movimento. Como ele disse, vocês têm que prestar bem atenção aqui, ó. Ele falou que ele está sendo levantado. Se ele está sendo levantado e o fio está puxando ele, então o fio é representado por essa força de tração, que ele disse que a tração máxima é de 50 newtons. Então ele tem que ser colocado para cima, e como ele já está falando que ele está sendo levantado e o fio está puxando esse corpo, então o movimento tem que ser para cima. Porque não tem lógica eu falar que um peso de 40 newtons é maior do que uma tração de 50. Então esse bloco ele desceria, mas para ele descer a tração tem que ser menor do que 40, ok? Então ele não deu o desenho, a gente tem que fazer o desenho baseado em tudo que o texto está falando, tudo bem? Vê se está tranquilo aí a gente passa de questão. Então beleza, vamos lá. Bem, eu estou pegando os exercícios só que a Gabi me deu, tá? Esse daqui é um exercício de 2 blocos, com uma corda aqui no meio, né? Ou seja, logo nós temos tração. Então deixa eu ler. E ele caiu na VUNESP, ou seja, numa das universidades aqui estaduais do estado de São Paulo. A terceira em nível de concorrência e dificuldade de prova. Então nós temos aqui, ó, 2 blocos A e B, de massas 2 e 6 kg, respectivamente ligados por um fio, estão em repouso sobre um plano horizontal que, quando puxado para a direita pela força F, que seria essa daqui, mostrada na figura, o conjunto adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, ele já está falando que ele está sendo puxado para a direita por uma força F e que tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, pode-se afirmar que o módulo da resultante das forças que atuam em A e o módulo da resultante das forças que atuam em B valem em newtons respectivamente. Então presta muita atenção. A gente faz aí a força, porque ele só falou que tem uma força. Ele não falou quanto é essa força. Então essa força aqui é a força que vai puxar o bloco de 6 e o bloco de 2 kg. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a fórmula da segunda lei de Newton. E na hora que essa força for atuante, eu vou fazer o que com as massas? Somar. Aquilo que eu sempre disse. Você olha a força, e ele disse já que a aceleração vale 2. Então eu já consigo saber que essa força aí, ela vai ser 8 vezes 2. Então essa força aí ela vai dar 16. Então eu já achei o valor dessa força F, ok? E repara, quando vocês leem um exercício de física, vocês têm que prestar atenção em uma parte. Qual parte?
Ele disse aqui, ó, bem claro, quando puxado para a direita pela força F. Só que aqui ele colocou assim, ó. Calcule, ó, nessa constante pode se informar que o módulo da resultante das forças que atuam em A. Presta atenção, atuar em A é só essa força de tração. E o módulo da resultante das forças que atuam em B seria essa e a tração. Valem em newtons respectivamente. Agora eu vou calcular quanto que é em cada bloco as forças que agem. Vou começar pelo bloco A, ok? Então, vamos colocar aqui, ó. No bloco A, eu tenho uma força de tração. Lembra que tração tem que ser desenhada saindo do bloco. O bloco A tem 2 kg. Se ele tem 2 kg, eu tenho que desenhar o peso dele. O peso dele é 20 newtons. Só que como ele está numa superfície horizontal, ele também tem uma força chamada de força normal, que também é de 20 newtons. Essas forças se anulam e aí eu tenho só a força de tração atuando no bloco A, que é o bloco de 2 kg. Então, se eu aplicar a segunda lei de Newton, que é força resultante, igual a massa vezes a aceleração, nós teremos aqui o valor da tração, porque ele é a única das forças, das 3 forças que eu tenho desenhadas aqui, ele é a única que não foi cancelada. Então, ela é a nossa força resultante no bloco A. Então eu vou fazer aqui, a tração é igual a massa desse bloco, que é 2 kg, vezes a aceleração que ele já me deu ali no exercício, que vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então isso aqui, 2 vezes 2, vai dar 4 newtons. Então olha só, eu já sei que a resposta então pode ser a A, então eu já vou riscar a B, vou riscar a C e vou riscar E. Por quê? Porque ele pergunta primeiro aqui, ó, as forças que atuam em A primeiro. Então em A eu sei que é 4 newtons. Então pode ver que essa começa com 4 e essa começa com 4. Só que ele quer a força resultante aqui, que é aplicada no bloco de 6 kg. Então vamos colocar aqui um bloco de 6 kg. Repara que ele não te pergunta o valor da força F. Ele pergunta a resultante das forças que atuam em B. Então, na física, exercício de física tem que ler muito bem. Se não ler, se não interpretar, vai errar. Então, aqui nós temos 16 newtons, que eu sei que é a força. Esse aqui é o bloco B. Ele tem 6 kg. Ele tem aqui, então, 16 newtons desse lado. E eu já descobri o valor da força de tração, ou seja, é 4 newtons para cá. Esse bloco tem aqui um peso de 60 newtons e também vai ter uma força normal também de 60 newtons. Eu vou cancelar essas duas. Eu vou calcular o valor então da força resultante aqui. Lembre-se, como ele não quer aceleração, porque ele já deu aceleração, ele já calculou a tração, então a força resultante é a força que sobra. Então só tem 2 forças aqui que sobraram nesse corpo. É o de 16 para um lado e o 4 para outro. Então a gente vai fazer o quê? 16 menos 4. O que vai dar então nesse bloco B uma força resultante de 12 newtons. Então esse exercício do Mackenzie, e o Mackenzie é uma das universidades bem concorridas, ele dá a alternativa D de dado. Então dá uma olhada. Ele não dá. Muitos aqui foram, na época desse vestibular, muitos foram no item A, porque como a gente calculou 16 aqui logo de cara, muitos achavam que se a tração deu 4 e a força deu 16, então é a alternativa A. E não é. Tem que ver muito bem o que ele pergunta. Ó. Pode-se afirmar que o módulo da resultante das forças que atuam em A. Em A só atua a tração, então é 4. E a resultante das forças que atuam em B. Tem 2 que atuam em B, ó. E elas são opostas. Então, o que vocês vão fazer? Subtrair. E aí vai dar a alternativa D de dado. Alguma dúvida nesse? Esses 3 exercícios que nós já fizemos, ó, pode dar uma olhada aqui, ó. Nós temos o primeiro que foi feito, vocês colocaram, ele é de bloco, né?
Então tá aqui blocos encostados, eles são de força de contato. O segundo, ele é um exercício de bloco pendurado, mas ele só estava escrito, então a pessoa tinha que deduzir. E esse terceiro são blocos que estão aqui na horizontal e com uma tração, ok? Então, nós temos aí dois blocos na horizontal e com a força F, ok? Dá uma olhada aí. Bem, vou para o próximo aqui. Esse daqui ele é um pouco mais difícil, tá? Ele caiu no Mackenzie também, esse exercício. Então, se a gente for fazer esse exercício, a gente tem que considerar o seguinte, ó. Esse exercício aqui ele tem uma força de 20 newtons, ok? Nesse bloco. E ele disse o seguinte, ó. No conjunto a seguir de fios e polias ideais, os corpos A, B e C estão inicialmente em repouso. Então tudo isso aqui está parado, ok? Num dado instante esse conjunto é abandonado. E após 2 segundos, o corpo B se desprende, ficando apenas os corpos A e C interligados. O tempo gasto para que o novo conjunto pare a partir do desprendimento do corpo B é D. Então olha só, primeiro momento aqui, a gente tem que ver o seguinte. Para eu calcular a aceleração desse cara, né, desse exercício, a gente vai fazer, existe um peso de C, existe um peso do bloco A, que ele está aqui, ó, e ele é de 10 newtons, e existe o peso do bloco C, que é de 30 newtons. Esse exercício já é um exercício mais difícil, tá, de lei de Newton. E aí a gente, para calcular a aceleração dele, a gente vai fazer da seguinte forma. Na hora que eu for colocar, presta atenção, ele diz o seguinte, ó, que o ABC inicialmente está em repouso, e num dado instante esse conjunto é abandonado, e após 2 segundos o corpo B se desprende, ficando apenas, ou seja, esse cara aqui, ele vai cair e só vai ficar no exercício o corpo A e C. Então o que eu vou fazer? Eu vou considerar o seguinte, que vai ficar o peso do B, entendeu? Que é o 30, entendeu? Mais o 10, porque na verdade eles estão do mesmo lado, certo? Então, ó, esses dois aqui estão do mesmo lado, então esses dois vão se somar e vão subtrair esse. É igual ao exercício que eu fiz hoje, então, menos 20. Ok? Quando esses dois aqui, que vai dar 40, ganhar do 20, você vai somar todas as massas. Então, você vai somar o 3, o 1 e o 2. E vai fazer vezes a aceleração. Então, isso aqui vai dar 40 menos 20, vai dar 20. 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Ok? Vezes a aceleração. A aceleração, então, vai dar um número aqui que é fracionário e que vai ser uma dízima periódica. Então, o máximo que a gente pode fazer é simplificar ela, que vai dar 10 sobre 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, todos esses blocos aí vão ter a mesma aceleração. Só que eu tenho vetores aqui contrários. Esse aqui vai tentar descer e esse aqui vai tentar descer também. Só que cada um vai puxar do seu lado. Então, quem vai ganhar? Esses dois aqui. Esses dois blocos vão descer. Então, vamos colocar uma flechinha de sentido aqui. E esse bloco que vai perder na força, ele vai subir. Ok? Só que ele já deu uma dica aqui, esse exercício. Ele coloca o seguinte, ó. Eles sobem e descem ao mesmo tempo.
e as acelerações são iguais. Então, o tempo gasto para que o novo conjunto pare, né? Porque essa é a pergunta, e pare depois do desprendimento do corpo A, né? Então, depois que o corpo A se desprende, vai ficar só o B e o C interligado, ok? O B e o C não, desculpa, eu falei errado. Depois que o corpo B se desprende, vai ficar só o A e o C interligados, ok? Bem, já que eles vão ficar interligados, na mesma medida que eles gastam após 2 segundos para ele se desprender, entendeu? Ele também vai demorar 2 segundos para parar, porque se essa aceleração aqui, ele na verdade, a gente calcula ele, a aceleração, e ele é mais teórico, entendeu? Eu chego a calcular a aceleração, mas elas são iguais. Então, se eles vão parar, o mesmo tempo que ele demorou para ser abandonado, os outros vão demorar para parar também. Então esse exercício, ele não é um exercício assim trivial, ainda não, ele pode entrar em D1000V nesses exercícios aqui, entendeu? Porém, a gente coloca o seguinte, que vai ser 2 segundos, se a gente quiser calcular ele por E1000V também dá. Quem está ouvindo aí, só para eu saber, porque eu estou vendo que estão falando do áudio. E as meninas aí? Então tá todo mundo ok no áudio. É que às vezes o computador de vocês tem que habilitar alguma coisa, entendeu? Então, se vocês não habilitarem, depois às vezes não dá. Então assim, todo mundo entendeu que a aceleração deu 10 sobre 3 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, se a gente colocar o seguinte, que essa aceleração, se a gente for fazer ela, né, de novo, para retardar esse movimento, ela vai precisar do mesmo valor, basicamente, para entrar em equilíbrio. Então, a Gabi me deu esse exercício do Mackenzie, e ele cai um pouco de E1000V, entendeu? Então ele seria uma segunda leva, né, acredito que mais para o terceiro bimestre, esse tipo de exercício, onde eu tenho dois blocos ou mais pendurados no mesmo fio dentro desse aqui. Então eu só calculei a aceleração para vocês verem como que tem que pensar, porque esses dois estão no mesmo fio. Então esses dois estão descendo, esse aqui está subindo, entendeu? Então a gente conseguiu achar a aceleração, entendeu? E para esses caras aqui pararem, eu vou ter que retardar, porque para eles entrarem em equilíbrio o mesmo valor de tempo, tá? Mas assim, é um exercício que por enquanto, entendeu? Porque você vai ver que aqui é 3 e aqui também vai dar 3, né? Então eles vão se equilibrar, porque ele falou que isso vai parar, ó. Isso vai parar. Então, quando ele se desprende esse 3, ele vai demorar 2 segundos, igualzinho quando ele foi abandonado, entendeu? Ele para na hora. Ou seja, esses 2 segundos que ele está falando aqui no exercício é o próprio 2 segundos que o sistema vai parar. Ou seja, quando esse bloco sair, entendeu? O sistema automaticamente vai retardando. E aí é os mesmos 2 segundos para eles pararem. Mas volto a repetir. É um tipo de exercício que vai vir mais no terceiro bimestre. Seria uma segunda parte de leis de Newton. Então eu vou inventar agora um aqui. Deixa eu ver se a Gabi mandou mais algum. Tô vendo 1, 2, 3, 4. O bloco da figura de massa 5. Plano inclinado que você mandou, o Hilário, não foi ensinado ainda. É terceiro bimestre também. Porque tem um exercício aqui que eu só vou ler para o pessoal. O bloco da figura de massa 50 kg sobe o plano inclinado perfeitamente liso com velocidade constante. Então, plano inclinado é uma matéria lá do terceiro bimestre. Então, eu vou inventar um exercício aqui, tá bom? Porque como ela escolheu aleatoriamente alguns exercícios, alguns ainda não foram ensinados. Então, vamos pegar um exercício assim, ó. Vamos supor que eu tenha 2 blocos, uma roldana e um bloco pendurado. Aí eu vou colocar a cordinha em vermelho. Então aqui tem uma corda, aqui tem outra corda, são 2 cordas, reparem. Então eu vou pedir 2 trações.
Eu vou colocar esse bloco aqui de 50 quilos, né, 50 quilogramas. Vou colocar esse aqui de 3 quilogramas e esse aqui de 2 quilogramas. Então, novamente, o que eu vou pedir nesse exercício? Ó, vou até escrever aqui. Ó. Eu vou pedir aceleração, ok? E tração nas duas cordas, beleza. Então vamos chamar esse aqui de corda A e esse aqui de corda B, porque eu tenho que diferenciar elas. Primeira coisa que tem que calcular, peso. Então o peso desse aqui é quanto? Podem colocar aí que eu vou ver o que vocês vão fazer. Quanto que é o peso desse primeiro bloquinho aqui, ó? Desse. Escrevam aí. Isso, 30 newtons. E o desse bloquinho aqui? Correto. E o desse bloquinho aqui? Correto. Quando vocês colocarem então que aqui é 30 newtons, vocês estão fazendo 3 vezes 10, que seria a gravidade. Então, aqui também vai ser 30 newtons. Aqui vai ser 20 newtons. Aqui também vai ser 20 newtons. Aqui vai ser 50 newtons, que é 5 vezes 10. E aí agora eu vou cancelar. Qual desses não cancela o peso? Isso. Então eu vou cancelar esses aqui, ok? Vocês concordam que esse peso aí é o que está puxando todo mundo? Então, se esse peso está puxando todo mundo, eu vou usar essa fórmula sempre, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, essa força que está puxando todo mundo é 50. Esse 50 está puxando diretamente esse bloco e indiretamente esses dois blocos. Então, na verdade, ele está puxando 10 quilogramas. E aí, porque a gente somou todas as massas. Aí a gente vai achar primeiro a aceleração. Esse zero com esse zero cancela. Então, aqui vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Beleza, achei a primeira coisa que eu pedi. A segunda coisa que eu vou pedir, tração nas duas cordas. Então, eu vou começar primeiro calculando a tração nessa corda aqui, ó. Só que eu pergunto para vocês, qual é o bloco mais fácil de eu desenhar? É o de 3 kg ou é o de 2 kg? Ou é o de 5 kg? Qual seria para eu começar os exercícios? Não sei se vocês lembram de uma fala minha na sala de aula. Eu falei assim, ó, pegue os blocos das pontas. Ou é esse os mais fáceis. Esse não, porque ele pede as duas coisas que eu quero e eu não tenho nenhuma delas. Então, na verdade, eu vou fazer aquele bloco, vou fazer o bloco das pontas, o que está lá em cima primeiro é o de 3. Então, eu vou colocar todas as forças. Lembra que força de tração tem que ser desenhada saindo do bloco. Então, tá aqui, TA. O bloco é de 3 kg. Essa parte do desenho é muito importante, porque se você desenha, você está vendo o que está acontecendo no seu exercício. E na hora de resolver, de aplicar uma fórmula, é muito mais fácil. Então aqui também é de 30 newtons. E às vezes ele pede nos vestibulares todas as forças desenhadas. Então tá aqui, eu vou aplicar a mesma fórmula, porque ela é a mesma em todos os blocos que a gente fizer ali de Newton. Então FR igual a MA. Eu pergunto, eu tenho 3 forças desenhadas aqui, lembrando que tração sai do bloco. Qual é a força resultante aqui nesse bloco? Quem pode me dizer? Qual é a força resultante que sobra nesse bloco? É o 30 em cima, é o 30 embaixo ou é o TA? A pergunta foi qual é a força que sobra. Então eu vou falar de novo. Ó. Eu tenho 3 forças desenhadas e 2 foram canceladas. Se 3 forças estão desenhadas e 2 foram canceladas, só sobrou
uma força. Então não pode ser 30 menos T. A única força que sobrou nesse desenho, que eu estou olhando para ele, é o TA. Ok? Então é o TA. Não pode fazer 30 menos T. Então é o TA. E qual é a massa? 3. E qual é a aceleração? 5. Então qual é o valor da tração A? 15 newtons. Então tá aí, ó. 15 newtons. Por isso que tem que desenhar e por isso que tem que saber interpretar o desenho. Se colocar 30 menos TA num lugar que eu perguntei qual força sobra, de 3 forças eu cancelo 2 e vocês me falam que tem 2 ainda sobrando, então tem que tomar muito cuidado. De 3 forças, cortei 2, só sobra uma. Quem sobra? TA. E agora eu vou pegar o bloco pendurado. Né? Eu peço para que vocês não mexam aqui, porque senão vai atrapalhar a aula. Tá? Então, bloco pendurado. Vou desenhar esse bloco e vou desenhar todas as forças que atuam nele. Eu tenho aqui um bloco de 50 newtons que está descendo, que eu estou vendo lá no meu enunciado. Corda só é desenhada saindo do bloco. Então eu vou colocar a corda B aqui, que é a tração B. Esse bloco tem 5 kg. E esse bloco, eu pergunto para vocês aí, ele sobe ou desce? Olha o desenho original. Esse bloco sobe ou desce? Ele desce, correto. Então eu estou colocando aqui o movimento dele, ok? Eu tenho que colocar isso, porque agora que é importante para eu falar quem é a força resultante. Então, vamos colocar aqui esse cálculo. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí eu pergunto para vocês. Eu tenho duas forças. Eu tenho TB e tenho 50. Como que fica a força resultante? Podem escrever aí que eu replico aqui no áudio. Como que fica a continha? Isso mesmo, 50 menos TB, tá correto. Por quê? Porque como a força resultante está descendo, a maior força também tem que estar descendo. Então, é sempre a maior menos a menor. Tá corretíssimo aí. E qual é a massa do bloco que eu vou pegar? O 5. E qual é a aceleração que eu vou pegar? A aceleração que eu achei, o 5. Então tá certinho. Então aqui vai ser 50 menos TB. E 5 vezes 5 é 25. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai... Deixa eu só colocar a tela aqui para baixo. Para dar espaço. A gente vai terminar esse cálculo e é um cálculo bem besta. A tração não está negativa, eu vou mandar ela para o outro lado. E o 25 que está positivo, ele vem para cá negativo. Então, vai ficar 50 menos 25 é igual a TB. E aí, nós chegamos que a tração em B vai ser 25 newtons. Bem, está baseado nas duas trações, vocês estão respondendo corretamente, tá? Dá 25 newtons, tá bom? Eu vou inventar só mais um e aí a gente acaba aqui a nossa aula, tá bom? Então eu vou inventar um pouquinho mais complexo, que a gente tem sempre que aumentar a dificuldade, porque é isso que vocês vão encontrar nos vestibulares. Vocês não vão encontrar exercícios fáceis, vocês vão encontrar exercícios que vão querer selecionar os candidatos mais preparados para entrar nas melhores universidades. Então, sempre tenho isso em mente. Nunca coloque um estudo, uns exercícios complicados, na visão da maioria dos estudantes, como algo, sabe, que vai vir para prejudicá-lo. Porque, na verdade, vocês não vão encontrar exercícios fáceis nos vestibulares. Então, eu vou colocar aí num bloco em contato aqui, ó. Então, eu vou colocar basicamente tudo que foi ensinado de lei de Newton.
Nós temos uma corda, eu vou colocar o nome dessa polia de polia B. E eu vou colocar o nome dessa corda aqui, vou colocar ela tá em outra cor, de polia A. Então, e aí eu vou colocar o seguinte, que o nome desses blocos eu vou colocar em preto. Então vai ser esse aqui, vai ser o bloco X, bloco Y, bloco Z e bloco W. E vou colocar os valores deles. Então, por exemplo, aqui vai ser 6 kg. Aqui vai ser 1 kg. Aqui vai ser 2 kg. E aqui vai ser 6, 9. Vamos colocar 1 kg também, só para dar resultados exatos para vocês entenderem. O que esse exercício vai ser pedido? E esse exercício já caiu em alguns vestibulares, tá? Só estou inventando o jeito que o exercício pode aparecer. Porque, lembre-se, tem que estudar por teoria, não por exercício. E aí eu estou pedindo tudo. Então eu quero primeiro aceleração. Depois eu quero tração A. Depois eu quero tração B. E depois eu quero força de contato entre o bloco Y e o... e o bloco Z. Pronto. Tá aí. Isso são todas as coisas que o exercício vai pedir. Então eu vou começar pela aceleração. Primeiro, então, fazendo o quê? Resolvendo qual é o valor dos pesos. Então aqui vai ser 60 newtons. E aí esse é o último exercício, tá bom? 60 newtons, 10 newtons. Coloquei valores que a aceleração vai dar resultado exato. Aqui vai ser 20 newtons. E aqui vai ser 10 newtons. A diferença é que esses dois blocos aqui, que estão numa superfície horizontal, eles vão ter os pesos cancelados. Então aqui vai ser 20 newtons e vai ser cancelado com esse. E aqui vai ter um bloco, uma força de 10 newtons, que vai ser cancelada com essa. E agora a gente começa o nosso cálculo. Eu tinha, então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 forças. Dessas 6 forças, 4 se cancelaram e sobraram 2. 10 de um lado, 60 do outro. E cada um está puxando para o seu lado. Logo, eu vou fazer o quê? 60 menos 10 igual a massa de todos os blocos. Então 6, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Então dá 10 kg. Então eu pego, nem preciso colocar, é só 10, tá bom. Vezes A. Aqui vai dar 50 igual a 10 vezes A. Eu fiz dar 5 de novo, tá? Poderia dar qualquer valor. Eu já fiz pensando num valor exato. Então 5 metros por segundo ao quadrado é o valor da aceleração. A primeira coisa que ele pediu, eu já fiz. Agora eu vou calcular a segunda, a tração no bloco, a tração na corda lá da polia A. Então eu vou até desenhar ela aqui desse lado mesmo. Então eu vou colocar ela aqui. Vou desenhar tudo que eu estou vendo nela. Aqui tem 10 newtons. Tração tem que ser desenhada sempre saindo do bloco. Então vamos colocar TA. E aqui é de 1 kg. Esse bloco ele sobe, certo? Porque quem desce é o bloco de 6 kg. Esse desce e esse sobe. E esses dois aqui de cima eles vão para a direita. Então como que vai ficar a conta aqui? Vai ficar 10 menos TA ou TA menos 10? Pode me responder. Vai ficar TA menos 10 ou 10 menos TA?
Correto, TA menos 10. Então vai ficar assim, ó. TA menos 10 é igual a massa, que é 1, vezes a aceleração, que é 5. Então vai dar TA menos 10, que é igual a 5. O 10 está negativo, vai para lá, positivo. Então vai ficar 5 mais 10. Então o TA vai dar 15. Então acabei de encontrar a tração em A. Agora eu vou calcular a tração em B. Então a tração em A está resolvida. A tração em B, eu vou desenhar ele aqui do lado. Vou colocar que aqui tem 60 newtons, porque eu estou vendo que tem 60 newtons. Vou colocar tração sempre saindo do bloco. Essa tração aqui é TB, porque a polia B está lá em cima. Esse bloco desce e aqui tem 6 kg. Então a fórmula dele vai ser 60 menos TB é igual a massa dele, que é 6, vezes a aceleração, que é 5. Então vai dar 60 menos TB, que é igual a 30. Eu vou colocar o 30 e o TB em lugares opostos, porque o TB está negativo, então aqui vai dar TB positivo. Então já cheguei na resposta, 60 menos 30 vai dar 30 newtons. Então acabei de encontrar a tração em B, então acabei de fazer essa. E por fim agora eu vou resolver aquela força de contato entre os dois blocos. Só que olha só, eu tenho dois blocos, eu tenho o Z e tenho o bloco Y. Qual que é o bloco mais fácil para se isolar, para calcular essa força de contato? Quem pode me responder isso? Não é o bloco Y. Vou falar por quê. O bloco Y, ele tem uma tração para cá, tem uma tração para cá e tem a força de contato. Ele tem 3 forças desenhadas nele. E o bloco Z só tem a força que eu quero. Então vocês têm que enxergar nos desenhos a maior quantidade e a menor quantidade de forças. Então até dá para fazer usando o Y que você falou, mas para que eu vou usar o Y que tem 3 forças se o Z tem só a força que eu quero? Então o bloco Z e força de contato tem que ser desenhada encostando no bloco. Então aqui já tem a força de contato que eu quero. Aí aqui vai ter os 10 newtons, que é o peso. Vai ter o 10 newtons aqui também, que é a reação. Cancelam. E eu sei que só sobrou uma força. Então eu vou fazer a única fórmula das leis de Newton, que é força resultante igual a massa vezes a aceleração. A única força que está atuando nesse bloco que eu estou vendo é a UFC, que é justamente a força de contato que eu quero. A massa desse bloco é 1 kg. Então eu coloco 1. E a aceleração é a única que eu achei, porque todos os blocos têm a mesma aceleração. Então, para acabar, a força de contato desse carinha aqui é de 5 newtons. Bem, ajudou? Eu catei um exercício bem completo pro último, para vocês virem que dá para fazer tudo nele. E com esse último exercício, putz, dá para você, sabe, fazer qualquer exercício de leis de Newton nessa primeira leva aí, né, que é do segundo bimestre, ok? Porque lá no terceiro bimestre ele vai dar exercício de lei de Newton, mas aí ele vai colocar mais coisas. Aí ele vai colocar plano inclinado, ele vai colocar atrito. Então aí a tendência é sempre ele colocar alguma coisinha a mais e vai dificultando. Mas se vocês entenderam essa primeira parte, é muito mais fácil entender o restante. É o que eu disse. A matéria é muito extensa e ela não é fácil, ela é difícil. Só que se você for entendendo gradativamente a dificuldade que a matéria está te colocando e treinar
essa dificuldade, você vai acabar sendo bem treinado, você está assimilando todo o conteúdo, e aí qualquer vestibular que você prestar e aparecer essa matéria que você está treinado, você vai acertar. Então, turma, tem muito exercício. Física é uma matéria complicada mesmo. Só que se você entendeu, por exemplo, todo o processo desse exercício aqui, então na hora que eu adicionar atrito, é só adicionar atrito. É só colocar o cálculo do atrito a mais do que tudo que foi calculado aqui. Então existe uma coisa nas exatas que se chama algoritmo. O que é um algoritmo? É um pensamento lógico que vai te levar a um resultado exato. Entendeu? Então tem que aprender a pensar. Vocês viram que eu nem me matei para calcular tração desse bloco. Depois eu calculei tração desse bloco. E depois eu escolhi qual era o bloco mais fácil para calcular a força de contato. O que às vezes eu vejo que os alunos fazem é complicar a própria vida dentro da física. Ou seja, ir por um caminho mais difícil. E aí às vezes o caminho mais difícil acaba nem sendo concluído. E às vezes você acaba nem resolvendo. É como eu disse, um cérebro bem treinado, além de você gravar todas as teorias, você também grava todas as fórmulas. Tudo bem? Então, não vamos sofrer por antecipação. Deixe chegar atrito e plano inclinado lá no terceiro bimestre, que com certeza eu vou ensinar muito bem para vocês e vocês também vão entender lá, ok? O que foi passado aqui, foi entendido? Se foi entendido, eu espero que tenha ajudado. E aí essa aula está sendo gravada, eu vou colocar ela no YouTube logo na sequência, tá bom? Eu vou até parar a gravação, então tá bom? Só um pouquinho aí. Todo mundo aí então fica com Deus, ok?